Você já ouviu falar em leitura beta? Leitura beta para os escritores é quando a gente termina de escrever um livro e pede para as pessoas lerem para ver o que elas acharam, o que ficou legal, o que não ficou e ver se cabe alguma alteração ou não. Esse feedback dos primeiros leitores faz com que a obra fique mais acessível para todo mundo, porque quando a gente escreve, por mais revisão que o escritor faça, ele pode deixar passar uma informaçãozinha ou outra, algumas coisas podem fazer bastante sentido na cabeça do escritor, mas no texto escrito fica não muito claro. Aí essa primeira leitura é o que ajuda o autor a fazer um livro de qualidade. E por isso, por esse motivo, eu estou aqui convidando você que está me assistindo a fazer a leitura beta do meu livro de ficção chamado 50 Tons de Economia. Não se assustem por causa do título, não tem nada hot, não tem nenhum conteúdo sexualmente explícito. É um livro sobre um administrador. Um administrador que ele ganha as chaves de uma propriedade e ele precisa viver nessa propriedade. É a única coisa que ele tem na vida. É a vida dele, é o tempo dele, o dinheiro dele, que ele recebe todos os dias, e tem essa propriedade para ele cuidar. Na cabeça dele, ele acha que o dono dessa propriedade é um cara muito severo e muito malvado. Embora ele nunca tenha visto, ele só ouviu falar. Então, ele age com base no medo. Tipo, eu tenho que fazer com que pelo menos a propriedade fique apresentável quando o dono retornar. Só que ao longo do livro, ele acaba meio que esquecendo esse dono e usufruindo mais da propriedade do que ela é capaz de proporcionar, sem os cuidados necessários. Então ele para de cuidar, ele basicamente nunca cuidou da propriedade. Quando ele para ver, ele percebe que todo o dinheiro que ele ganhava todos os dias, e ele ganhava esse salário, bem dizer, é um salário, todos os dias ele ganhava 8.640 dinheiros. E esses dinheiros ele gastava ao seu bel prazer, fazendo o que bem entendia da vida dele. Só que com o tempo ele começa a ter para ele, né, oferecido crédito. A sociedade começa a oferecer crédito para ele. Ele começa a comprar as coisas a prazo. E comprando a prazo, ele acaba comprometendo o salário dele nos próximos meses. E nisso bate a preocupação maior do protagonista, que é: e se o dono chegar enquanto eu estou devendo tudo isso e a propriedade está no estado em que está? É onde ele pensa: vou pelo menos encher a despensa com alguma coisa. E ele entra em mais dívida, e mais dívida, e mais dívida. Basicamente o livro é sobre esse administrador e como ele faz para fazer com que a propriedade fique, no mínimo, melhor do que quando ele pegou. Ou se ele não conseguir fazer com que ela fique melhor, que pelo menos ela fique no estado em que estava quando ele recebeu as chaves. Todo esse livro é uma alegoria, talvez você perceba, talvez não. No prólogo, não, pós-fácil. No pós-fácil eu explico, sem a parte da alegoria, o que é essa história, o que eu quis dizer com essa história. Só que, como toda história, como eu já disse aqui no canal, toda história ela não pertence ao escritor. Ele escreve e depois que ela chega ao mundo, ela pertence a quem lê. Então cada um vai interpretar da sua forma. Talvez o que eu quis dizer não faça o sentido que eu gostaria que fizesse na cabeça de quem lê, mas cabe uma reflexão. Todo livro cabe uma reflexão. Nós escritores, escrevemos com a intenção de passar uma mensagem. Eu acredito que a mensagem desse livro, diferente de todos os outros que eu escrevi até o momento, ela ficou mais clara, sabe? Porque desde o começo da escrita desse livro eu já estava com a alegoria pronta na cabeça. Eu sabia o que eu queria falar. Então, ao longo da escrita pode ter surgido uma coisinha ou outra
que eu não tive consciência de estar escrevendo, mas eu acabei colocando porque fazia sentido para a história. Talvez o leitor beta vai saber me explicar melhor o que eu quis dizer em algumas passagens do livro. Então tá aí o convite. Se você se interessa por livros desse tipo, ele se enquadra no tipo fábula filosófica, igual a Um Mito da Caverna de Platão. Então, se você se interessa por esse tipo de livros sobre fábulas filosóficas, eu vou deixar o meu WhatsApp novamente. Eu deixei no vídeo passado que eu falei que eu voltei a escrever ficção. E nesse daqui eu vou deixar também. Se você se interessar, manda um WhatsApp para mim que eu disponibilizo o livro. E eu vou deixar esse livro descansar por um mês. Vou ficar longe dele por um mês para me distanciar da história. E quando eu voltar à revisão, eu vou me sentir como se fosse a primeira vez que eu tô lendo. Talvez um mês, dois, talvez três. Na minha agenda tá 3 meses, mas vamos ver o que o futuro reserva. Eu vou deixar aberto aí para você entrar em contato comigo e eu espero que surja uma alma caridosa para fazer essa leitura. Muito obrigado por assistirem o vídeo. Um like é sempre muito bem-vindo. Qualquer comentário, deixa aí que eu vou te responder. E se inscreve para acompanhar as coisinhas que eu tenho para falar. É isso, muito obrigado e até a próxima.